Não interessa muito bem quem eu sou, mas o que o Espírito Santo tem feito na minha vida e abrindo meus olhos para um propósito de ajudar você aí numa formação de uma nova identidade. Uma nova identidade é o que faz com que você tenha constância nas suas ações para que o fruto e o resultado apareça. Nesses anos de clínica, atendendo diversos pacientes, a maioria, o foco é emagrecimento e estética. Porém, mesmo a estética sendo um dos principais objetivos, o que está por trás da falta de resultado sempre está relacionado à falta de constância. A falta de continuar fazendo todos os dias por um motivo óbvio. A identidade de quem sou e o porquê eu faço isso. Na aula passada nós conversamos sobre como identificar uma identidade distorcida, então quais atitudes que nós temos nas nossas vidas que comprovam que a identidade não está já muito bem feita. Essa identidade, quando a gente traz para uma parte um pouco técnica, ela é formada lá na adolescência. E se de alguma forma, por algum motivo, isso não foi estabelecido lá, como aconteceu comigo, nós vamos para a vida adulta, para as responsabilidades da vida adulta, sem saber exatamente quais são os nossos valores, aquilo que a gente quer e aquilo para que viemos, ok? E uma coisa assim que eu quero que vocês pensem é a forma que vocês veem a vida. Normalmente, a forma que a gente vê a vida é como a gente leva. Então, eu vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, se me perguntasse como que você vê a sua vida, e a gente sempre vai trazer como metáfora isso, né? Eu falava, eu vejo como uma montanha russa. Tem dias bons, dias ruins, fases boas e fases ruins. E aí, quando eu fui trazer isso para como eu levo a minha vida, eu percebi que eu sempre, quando tô num momento muito bom da minha vida, tô esperando o pior. Isso significa que a minha identidade não está estabelecida. Por quê? Porque se eu tô bem aqui em cima, quando eu estou esperando o pior, eu ainda não firmei a identidade de quem a Ana Cláudia é. Porque seja na fase boa ou na fase ruim, as minhas ações diárias serão as mesmas para um objetivo lá na frente de quem eu sou ou de quem eu quero ser. Deu para entender? Então, parem para pensar um pouquinho como que vocês veem a vida nessa forma de uma metáfora. Se quiser, deixem aqui nos comentários que a gente pode discutir como que vocês estão vendo a vida de vocês e o quanto isso pode estar atrapalhando nos resultados que vocês querem. Ainda na aula passada, eu conversei com vocês sobre fazer uma planilha e colocar de um lado quem vocês pensam que são hoje e quem vocês gostariam de ser, mesmo que fosse necessário se basear na vida de alguém que vocês acham que é bacana, né? Que vocês seguem e gostariam de ser igual. A gente precisa disso também, quando a gente não tem uma identidade formada, a gente precisa se apoiar em pessoas que a gente acha que tem valores que condizem com o que a gente quer, se a gente só não sabe como fazer isso. Bom, como é que a gente vai fazer a partir de agora, tá? A gente passa por algumas fases para firmar essa nova identidade. Antes, vocês precisam parar com uma coisa que se chama comparação. A comparação ela pode acabar com a vida de uma pessoa. Quando eu falo para vocês se basearem no exemplo de uma pessoa que vocês gostariam de ser, precisa tomar muito cuidado, porque se você quer ser igual a essa pessoa, mas você começar a se comparar a ela, aí é ladeira abaixo. Porque a comparação faz com que você aí sinta que deve fazer e ter a mesma vida que a outra pessoa, mas a sua vida é diferente da dela. Eu tenho uma raiva de quando ficam postando que a pessoa tem que ir na academia e ficar lá 1 hora, 2 horas, que tem que arranjar um tempo. Não, cada um tem que olhar para sua vida. Vai adiantar eu querer ser igual uma pessoa que tem um corpo slim,
mas que ela consegue malhar 1 hora de manhã, depois 1 hora um cardio. Só que na minha vida não cabe essa rotina. Então, como que eu vou querer comparar minha vida à dela, sendo que a minha vida é trabalhar o tempo todo, a hora que chega em casa, cuida dos filhos, cuida da casa. Então, essa comparação, ela precisa ser deixada de lado. Então, quando você olha para alguém e vai formar a sua identidade, você vai pegar a parte que te cabe. Então, eu vou dar um exemplo rápido. Atividade física é algo que nós já temos certezas, evidências científicas e tudo mais de que é necessário fazer pelo menos meia hora todos os dias, larará. Na sua realidade, o que você consegue fazer de atividade física? Hoje, tem vários personagens que eles dão aula online de coisa de 10 a 15 minutos de treino que dá pra fazer em casa. Se a sua realidade é essa e você pode começar a partir daí, então essa é a sua realidade atual. É a partir daí, é a partir do que você tem hoje que você vai começar. Você não vai esperar ter a vida de quem você está se comparando para começar. Então essa parte ela é assim, ela é extremamente importante. Porque senão toda vez que você se comparar a alguém do Instagram, e eu vou te dar uma dica, se você tá muito nessa fase de se comparar, sai do Instagram. Dá um tempo no Instagram. Exclui aí por um tempo, se fortaleça em quem você é, para depois você voltar. Eu precisei fazer isso. Porque senão, toda vez que eu abria, eu achava que eu tinha que ser igual a não sei quem, fazer não sei o quê, e eu não conseguia olhar para dentro, não conseguia olhar para as ações que eu poderia estar fazendo na minha vida hoje. Então, eu sugiro a você aí que saia das redes sociais se isso ainda faz com que você tenha atitudes de realmente se machucar, tá? Bom, quando eu falo nessa nova identidade, a gente passa por algumas fases. A primeira é a fase da crise ou exploração, que é o período onde você toma uma decisão para mudar. Então você vem acontecendo várias coisas na sua vida que tá incomodando. Então, eu tô acima do peso, eu tô brigando muito com o meu marido, eu não tenho mais libido, eu não tenho mais saúde, toda vez eu tô doente. Então, acontece alguma coisa aí que incomoda, que tá te fazendo levantar a bunda da cadeira. Então, esse é o período que você toma a decisão de procurar ajuda. Você toma a decisão de procurar por novos hábitos que vão solucionar o seu problema, tá? Então, você vai começar a partir dessa fase. Depois, a gente vai para a segunda, que é a fase do comprometimento ou do compromisso. Essa fase ela é bem importante, porque se a gente estabelece esse compromisso de forma concreta, a fase depois disso fica muito fácil de fazer. Só que o incômodo começa na fase do compromisso e do comprometimento, porque você não está acostumado a ter aquela ação, correto? E aí esse compromisso ele se resume em 3 atitudes. Atitude ideológica, ou seja, o valor que você tem na sua vida, a crença que você... Então, eu acredito que mudando meus hábitos alimentares, mudando meus hábitos como esposa, isso vai me guiar para uma ação melhor com um resultado diferente do que eu tô tendo agora que tá me incomodando, correto? E isso vai gerar o incômodo, porque você não sabe como começar, mas você tem que tentar. E essa atitude ideológica é o que vai fazer com que você acorde e lembre o porquê que você tá fazendo aquilo. Então, ela é muito importante. Aí a gente tem atitudes ocupacionais, ou seja, qual que é o objetivo dessa mudança que eu quero? Então, não tem um objetivo educativo ou profissional, seja lá qual for o seu aí. Não, o objetivo de eu estar fazendo isso é para melhorar a forma como eu vejo a vida, a forma como eu quero o final da minha vida, a forma como eu vou viver a minha vida, se é com qualidade de vida. A gente tem as atitudes interpessoais. Essas interpessoais a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado,
Porque a gente, às vezes, começa nela e não é nela que a gente pode começar. Por quê? Porque a atitude interpessoal é aquela que a gente faz para influenciar alguém. Então, a gente faz pra gente, então eu posto lá que eu fui na academia, eu posto meu prato de comida com o objetivo do que eu estou fazendo, influenciar alguém. Só que isso é muito vazio. Vazio por quê? No dia que eu não acordo legal, ou que eu não consegui fazer o prato, ou que eu não consegui ir na academia, eu me acho uma pessoa que não consegue ter atitudes diárias para chegar naquela ação. Aí eu venho e me saboto. O que é a sabotagem? Ainda não sei a minha atitude ideológica, o valor e a crença que me levou a mudar. Parece complicado, mas eu vou deixar mais fácil para vocês com o andar das aulas. Mas vocês precisam saber essa parte um pouco mais chata e técnica, porque vocês vão passar por essas fases e é muito bacana vocês saberem onde vocês estão para que vocês não se percam. Então, se eu tô lá na primeira ainda, que é a fase de exploração do que eu vou fazer, eu sei que eu vou chegar na parte do quê? Do compromisso, de fazer todos os dias a ação para esse objetivo novo, a nova identidade. E quando vem a fase da execução. Na execução você não tem mais crise de identidade. Você já sabe a ideologia, você já sabe sua atitude ocupacional, você já sabe sua atitude interpessoal, você já sabe tudo. Então a execução ela vai ficar mais leve, porque todo dia que você acordar, você sabe por que tá fazendo aquilo. E de forma leve, de forma que aquilo entrou na sua rotina. E cada um tem um tempo, tá? Nessas fases. Isso não é algo cravado que fala, nossa, vai durar um mês, não, pode durar 2, 3, 1 ano em cada fase. Pode ser que seja rápido, depende do que você tá modificando na sua identidade. Movimentar. E a gente tem o reforço. O que é o reforço? Grupo, gente. A gente precisa estar em grupos que estejam na mesma sintonia que a gente, que querem as mesmas coisas que a gente. Uma vontade de mudança, uma vontade de avivamento, uma vontade de conhecer melhor o propósito seu aqui. A gente precisa estar nesse ambiente. Porque senão fica muito difícil sozinho. Fica complicado. A gente acaba recuando. Para que nasça a nova identidade. Nova identidade, gente. Nova identidade é o que vai fazer você continuar. Nova identidade é o que vai fazer você olhar para o seu corpo todos os dias e escolher o que é melhor para você comer. Não é sobre você pegar um cardápio e pesar 100 gramas de alimento. É sobre você ouvir seu corpo. É sobre você saber que você tá lá no McDonald's e saber se aquele momento é propício para isso ou se não é. Se você vai comer aquilo naquele momento ou se você não vai. Ter essa liberdade baseada na sua identidade te dá uma verdadeira escolha para ter resultado. Para resumir hoje, vocês entenderam que, sabendo a fase atual da minha identidade distorcida, eu vou para exploração, ou seja, vou pegar tudo que tá me incomodando e começar a sacudir. Aí eu vou pro meu comprometimento, baseando em 3 atitudes. Depois eu vou para execução, que é a parte onde você já começou e viu tudo que cabe no seu dia de uma forma que seja leve, mas que você obtenha resultado. Vou dar um exemplo da minha vida. Na minha criação da nova identidade, que eu deixei isso um pouco mais claro no primeiro vídeo de quem eu achava que eu era, a transformação começou quando eu me aprofundei mais em Deus. Estou me aprofundando mais na sua palavra. E a gente vai começar a fazer isso toda sexta-feira, que é o nosso encontro com Deus. Olhando para o sopro da vida, né, minha nova identidade, ela foi muito baseada nisso. Lá em Gênesis e na nossa criação. Esse sopro da vida que Deus nos deu. Me arrepiando de novo. Esse sopro é uma dádiva. Estarmos aqui, nesse mundo, é uma dádiva, é um presente.
É um presente ter a oportunidade de se curar, de olhar para aquilo que realmente não faz mais sentido ter ou ser. Porque a gente tá aqui justamente para ir deixando o que a gente era, é para ir dissolvendo, sabe? E se formando novos caminhos e trilhando novas oportunidades. E essa mudança, ela firmou muito essa parte também do cuidado com a minha alimentação. Para que eu sinta no meu corpo as coisas funcionarem bem, eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso saber os lugares hoje no qual eu me sento. Eu sempre fui de beber cerveja, sempre gostei bastante, meu marido também. Quem conhece a gente sabe que eu tive muitas dificuldades com o meu marido em relação à bebida alcoólica. E hoje, com a graça de Deus, ele não bebe mais e eu também não. Mas qual é a questão do que eu como e o quanto a consequência disso traz para minha vida? Então, quando a gente bebia, sempre tinha uma discussão. Eu ficava insuportável, ele também ficava insuportável, ou seja, aquele alimento, ele me levava a uma mudança de humor e que me levava também a uma atitude muito negligente com outras pessoas. Porque a gente acha que os alimentos, eles não têm esse poder, mas eles têm. De modificar o humor e de modificar a atitude. E toda essa mudança de saber que eu vim, então, para esse propósito maior, filha de Deus, tempo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala através da minha vida, para você que está aí assistindo, para as pessoas com as quais eu convivo, para que tudo isso aconteça, eu preciso todos os dias firmar quem eu sou. E você que tá aí também. Todos os dias que você acordar, afirma quem você quer ser, mesmo que você ainda não acredite. Afirme todos os dias quem você já é. Faça exercício essa semana. Próxima aula, a gente vai conversar mais sobre essas ações de como começar. A gente tem que ter um caminho, gente. Um caminho. A gente tem que começar. Tem que começar. E eu tô junto com vocês nessa. Te espero segunda que vem.